Em novembro de 2018, no Dia de Ação de Graças, Kelsey Barrett, de 29 anos, mãe e instrutora de voo, desapareceu sem deixar vestígios após uma ida ao supermercado. Ela foi vista pela última vez em imagens de vigilância empurrando um carrinho com um bebê a tiracolo. Patrick Frazee, de 33 anos, que era noivo de Kelsey na época e também pai de sua bebê, alegou não saber onde ela estava. Patrick e Kelsey se conheceram online em 2016, mas depois de se conhecerem pessoalmente, eles se apaixonaram intensamente. E Kelsey, que morava em Washington, decidiu mudar para o Colorado para ficar mais próximo de seu novo namorado. Ela foi morar num condomínio que ficava a apenas 20 minutos de distância do rancho onde Patrick morava. Assim que ela chegou, não conseguiu emprego facilmente, mas no final de julho de 2017 ela conseguiu trabalhar numa empresa de aviação. Pouco tempo depois, ela engravidou de Patrick, mas continuou trabalhando até o nascimento de sua filha em outubro de 2017. Em seguida, ela tirou a sua licença maternidade. Kelsey e sua bebê voltaram para o condomínio onde elas moravam assim que tiveram alta do hospital. Elas ficaram morando lá até o mês de maio de 2018 e depois acabaram mudando para outro condomínio. Apesar do casal estarem noivos, e embora a bebê tenha nascido, Patrick e Kelsey continuaram morando separados. Ela estava cuidando da bebê sozinha. A sua licença maternidade terminou e Kelsey voltou a trabalhar. Mas para chegar até o seu trabalho não era tão perto assim. Ela precisava se deslocar todos os dias para outra cidade. E quando voltava de seu trabalho estava exausta. E simplesmente as coisas não estavam funcionando tão bem para ela. E Patrick, infelizmente, estava sendo um pai ausente. Crystal Lee era enfermeira e foi namorada secreta de Patrick. Eles estiveram envolvidos em um relacionamento íntimo quando se conheceram há mais de 10 anos atrás. Eles estiveram juntos por um período de 1 ano, mais ou menos. E depois passaram a ficar juntos apenas casualmente, pois Crystal era casada e tinha filhos. Em setembro de 2018, Patrick disse a Crystal que Kelsey, sua noiva, estava abusando da filhinha deles. Inclusive, ele estava pedindo para as pessoas que eram vizinhas do condomínio onde ela morava para que ficassem atentas e a vigiassem ou uma inocente, no caso a bebê, seria prejudicada. Então, naquele mesmo mês, Patrick e Crystal planejaram colocar alguma coisa na bebida de Kelsey para envenená-la. Ele pediu a Crystal que fizesse isso, mas quando ela trouxe o café para a casa de Kelsey, o café não tinha nada de anormal dentro. Ela não fez o que Patrick havia pedido, pois ela estava com receio de que a história que ele havia contado sobre Kelsey fosse mentira. E Crystal ainda não a conhecia. Essa seria a primeira vez que ela a encontraria. Logo então, ela não teve coragem de fazer isso. Patrick ficou chateado depois porque Crystal não fez o que ele havia pedido. Mas depois ele disse a ela que eles teriam outra chance. Pois afinal, pessoas desaparecem ou morrem todos os dias, não é mesmo? Disse Patrick. Então eles tentaram novamente. Mas só que dessa vez eles usariam um cano de metal como arma. Patrick supostamente instruiu Crystal como bater com um cano de ferro na nuca de Kelsey e disse para depois colocar o seu corpo em uma lata de lixo e abandoná-la pela estrada. Mas na noite que Crystal chegou ao rancho onde Patrick morava, Kelsey estava lá. Crystal saiu do carro com o cano na mão, mas quando ela ouviu os cachorros latindo, ela se apavorou, com medo de alguém vê-la, e no desespero deixou o cano no chão e foi embora. Uma semana depois, Patrick insistiu no plano novamente. Ele ligou para Crystal e dessa vez a instruiu para trazer um taco de beisebol de sua casa. E disse a ela que depois de acertá-la com um taco, ela levasse o seu corpo dentro de um saco e abandonasse no aterro sanitário. Ou que fizesse de alguma outra maneira que ela quisesse. Mas que se livrasse do corpo. Ele disse que Kelsey estaria na casa dele nesse dia. Mas Crystal, quando chegou lá, sentou-se na calçada com um bastão na mão, imaginando como ela estava chegando a esse ponto. Ela estava com medo, mas ao mesmo tempo também pensava na bebê e em tudo que Patrick havia lhe contado sobre os maus tratos e abusos. E por outro lado, ela também estava pensando que se tudo o que ele havia falado sobre Kelsey fosse mentira. Crystal ficou confusa e não conseguiu ter nenhuma reação, e vários pensamentos vieram em sua mente ao mesmo tempo, pois ela temia de que se não fizesse o que ele instruiu, algo de ruim aconteceria com ela e com sua família.
pois ele já havia feito ameaças a ela de dizer toda a verdade ao seu marido sobre o caso deles, ou até mesmo de fazer algo pior com a vida deles. Crystal estava desesperada e apavorada, mas de toda forma ela decidiu ir embora. E mais uma vez não teve coragem de fazer o que ele havia pedido. Patrick ficou enfurecido e disse para ela que ele tem um coração maior do que o dela, pois ele se preocupava muito mais com a vida da bebê do que ela. O tempo foi passando e as coisas aparentemente pareciam ter se acalmado. Crystal começou a pensar que tudo estava voltando ao normal e que Patrick havia tirado essa ideia da cabeça, porque ele não mais a perturbava com esses pedidos insanos. Mas, para surpresa dela, nada de fato tinha voltado ao normal. Patrick ligou para ela no momento em que ela estava com o marido e filhos, e com uma frieza tamanha, disse para ela vir até o Colorado, especificamente no apartamento de Kelsey, porque ela tinha uma enorme bagunça para limpar, e disse para ela que viesse o mais rápido possível. Ela o questionou sobre o que havia acontecido, e ele acabou contando tudo o que ocorreu. Ele disse que foi à casa de Kelsey no dia de ação de graças e levou consigo um taco de beisebol escondido. Sua filha de 1 ano estava brincando no quarto ao lado da sala no momento em que ele chegou no apartamento. Ele vendou os olhos de Kelsey, fingindo que estava indo acender algumas velas perfumadas e iria fazer um jogo de adivinhação com ela, para ver se ela conseguia reconhecer e nomear as fragrâncias corretamente. Ela estava empolgada com a brincadeira e ficou sentada no sofá esperando ele começar o jogo de adivinhação. Então ele acendeu uma vela e colocou na mesinha de centro e, após isso, ele pegou o taco de beisebol e atingiu Kelsey cerca de 10 a 15 vezes, até que ela desfalecesse. Depois de tirar a vida de Kelsey, ele colocou o corpo dela em um saco preto de plástico e a jogou na traseira de sua caminhonete. Crystal estava em choque com a frieza de Patrick contando sobre o que fez com sua noiva, e ela sentiu que já estava envolvida demais com tudo o que estava acontecendo, e que ela e sua família estavam em perigo. Crystal se sentiu vivendo um pesadelo. 2 dias depois da ligação de Patrick, ela viajou 3 horas até chegar no apartamento de Kelsey. Chegando lá, ela encontrou uma cena de terror. Havia sangue por toda parte. Nas paredes, na lareira, no sofá, no piso de madeira, nos itens da cozinha, nas bolsas que estavam penduradas na parede da sala, nos brinquedos da bebê, no cercadinho da bebê e no banheiro. Ela começou a limpar o apartamento inteiro, mas propositalmente deixou sangue em alguns lugares da casa, para quando a polícia fosse investigar, pudessem encontrar. E de fato isso aconteceu. Quando foi feito o teste com luminol, eles encontraram sangue nos lugares que ela havia afirmado ter deixado propositalmente. E quando a polícia retirou o piso de madeira no local que Crystal havia indicado, existiam resíduos de sangue que havia escorrido na parte inferior do piso. O material foi recolhido e levado para análise, e após o resultado ter ficado pronto, foi confirmado ser o DNA de Kelsey. Depois de ter matado Kelsey, Patrick estava tentando encobrir os seus rastros, influenciando a mente de quase todo mundo que ele conhecia contra Kelsey, dizendo que ela era uma mãe ruim, alcoólatra e abusiva com a bebê, e que por fim ela deixou a bebê com ele para que ele cuidasse e foi embora, simplesmente desapareceu. Uma amiga de longa data e colega de trabalho de Crystal, depois que soube do sumiço de Kelsey, disse aos investigadores que sabia de uma suposta solicitação de Patrick pedindo para Crystal ajudá-lo no assassinato da noiva dele, pois ela havia relatado que estava com muito medo dele por conta das ameaças que ele fez para ela se acaso ela não o ajudasse. A amiga orientou Crystal que procurasse as autoridades e o denunciasse, mas ela não seguiu seu conselho. No dia da morte de Kelsey, sua mãe havia ligado para ela pela manhã, para saber como ela estava e para desejar um feliz dia de ação de graças, pois é algo que os americanos normalmente fazem nessa data especial. Kelsey havia dito para sua mãe que Patrick estava passando mal e que ela ia ao mercado para comprar algumas coisas para fazer um jantar para ele. A mãe de Kelsey disse para a filha desejar melhoras para o seu noivo. Kelsey disse que ia sim falar isso para ele. E disse para sua mãe que precisava desligar naquele momento, pois tinha que trocar a fralda da bebê. E foi assim que a conversa entre elas terminou nesse dia.
A mãe de Kelsey disse para os investigadores que a filha nunca havia mencionado sobre nenhuma discussão entre eles, nem mesmo que o relacionamento deles tivesse atingido uma fase difícil. Pelo contrário, ela havia comentado que queria comprar um rancho próximo da casa de Patrick e que até os dois tinham ido juntos para ver uma propriedade que estava à venda. Sua mãe disse que ligou para a filha acidentalmente um dia depois do Dia de Ação de Graças, e somente no final da tarde que ela recebeu uma mensagem vindo do celular da filha dizendo que ligaria para a mãe no outro dia. Sua mãe não achou nada estranho até então. Somente depois de alguns dias que ela ligou para a filha e a filha não havia retornado, o que não era comum. Foi a partir daí que ela começou a achar estranho e resolveu ligar para Patrick. Mas ele disse que não sabia onde ela estava. Ele disse que Kelsey deixou a bebê com ele e disse que ia ir embora, queria sumir. A mãe de Kelsey, preocupada com o sumiço da filha, ligou imediatamente para a polícia, solicitando que eles fossem até o apartamento dela para averiguar. Quando os policiais chegaram lá, ninguém atendeu. Então seus pais se deslocaram imediatamente para a casa de Kelsey, onde constataram que realmente ela não estava lá, mas que sua bolsa, maquiagem que ela sempre levava com ela e os seus documentos estavam tudo lá, somente o telefone celular que havia sumido. Com os pais de Kelsey ligando para a polícia e denunciando o sumiço da filha, as investigações ganharam ainda mais forças e o caso foi parar na mídia, todos procurando por uma mãe desaparecida no Colorado. Depois que Patrick foi interrogado, em seguida foi a vez de Crystal. A polícia e o FBI fizeram um interrogatório. Eles perguntaram se ela conhecia Kelsey ou tinha alguma informação sobre seu desaparecimento. Ela mentiu dizendo que não a conhecia e, depois de dar a sua resposta, ela não quis falar mais nada com os investigadores. Ela disse que só falaria na presença de um advogado. E após contratar um advogado, ela fez um acordo judicial com os promotores. O acordo consistia em testemunhar no julgamento e revelar toda a história e todos os detalhes do assassinato. Em troca de seu testemunho, ela não passaria nenhum tempo na prisão. Os promotores analisaram o caso e, por fim, fecharam um acordo com o advogado de Crystal. Crystal foi levada até a cena do crime no apartamento de Kelsey. Ela é essa pessoa das fotos que está vestida com uma jaqueta da polícia e boné preto. Chegando lá, ela mostrou aos investigadores os locais exatos que estavam cobertos de sangue. Ela relatou que encontrou até um pedaço de um dente humano quando estava limpando a cena. Ela também mostrou aos investigadores os locais que propositalmente ela não limpou, para que a polícia tivesse uma prova de que Kelsey não estava viva. Os agentes realizaram uma gravação de áudio e vídeo com Crystal, na qual ela admite muitos dos detalhes sobre os meses de planejamento que levaram ao assassinato de Kelsey, como Patrick supostamente a matou, e também o seu envolvimento na suposta tentativa de encobrir o assassinato e eliminação do corpo e itens de Kelsey. Inúmeras fotos de vigilância mostram Patrick na porta de Kelsey no dia do crime, também em um posto de gasolina comprando combustível e logo após sacando dinheiro em um caixa eletrônico. Registros telefônicos comprovaram que Patrick estava com o telefone de Kelsey depois de seu desaparecimento, pois quando a perícia foi feita, os dois telefones, o de Patrick e o de Kelsey, estavam dando sinais no mesmo lugar. Em outra ocasião que eles verificaram, perceberam que os sinais do telefone de Kelsey estavam apontando em outro estado, em Idaho, e a localização indicada era o endereço onde Crystal morava. Ela depois afirmou para as autoridades que estava com o telefone celular de Kelsey, mas que o destruiu em pedaços e depois queimou. Patrick queria que Crystal levasse o corpo de Kelsey de volta para Idaho, no estado onde ela morava, mas ela recusou. Em razão disso, eles colocaram um saco preto com o corpo de Kelsey em um coxo no rancho de Patrick, junto com um taco usado para tirar a vida dela, e alguns outros itens que estavam no apartamento cobertos de sangue de Kelsey e haviam sido recolhidos no dia em que ela foi limpar. Patrick e Crystal usaram óleo de motor, 5 galões de gasolina e madeira e colocaram fogo em tudo. Ela disse aos investigadores que nunca viu o corpo de Kelsey, mas Patrick disse que estava dentro do saco. Crystal disse acreditar ter visto o formato de um corpo humano no fogo depois que a sacola derreteu. Patrick deu a arma de Kelsey para Crystal no dia do crime.
Ele queria que a arma parecesse desaparecida, na tentativa de levar os investigadores a acreditar que Kelsey poderia ter cometido suicídio em algum local desconhecido. Patrick disse a Crystal que ela teria que se livrar da arma, já que não aceitou dar um fim no corpo de Kelsey. Ele também deu a ela o telefone celular de Kelsey. Crystal disse que enviou mensagens de texto para Patrick com o telefone de Kelsey, bem como enviou mensagens de texto para o chefe de Kelsey também, e de igual forma para a mãe de Kelsey, no intuito de dar a entender que ela estava viva e simplesmente tinha surtado e fugido. No quinto dia do julgamento, a defesa teve a oportunidade de questionar por que Crystal nunca alertou as autoridades sobre o plano de assassinato de Kelsey, apesar das múltiplas oportunidades que teve e ainda assim não procurou a polícia. Eles também a questionaram sobre como ela conseguiu um acordo judicial antes de dar uma declaração formal aos investigadores. A defesa questionou-a sobre cada parte da trama do assassinato, confirmando que em todas as vezes ela não contou a ninguém sobre o crime planejado ou alegado. Ela poderia pegar até 144 anos de prisão por tentativa de homicídio, mas em vez disso, enfrentará no máximo 3 anos, disse a defesa enquanto Crystal começou a chorar. Ela havia testemunhado anteriormente que estava se apresentando agora porque a família de Kelsey merecia saber, mas a defesa questionou por que ela não notificou sua família antes do crime ser cometido. Os investigadores disseram que Crystal trouxe água sanitária, luvas, rede para cabelo, protetores de sapato e outros materiais de limpeza de Idaho para o Colorado, para limpar o que Patrick descreveu como uma bagunça na casa de Kelsey. Crystal disse aos investigadores que levou horas para limpar o apartamento, pois usava um traje completo, luvas, botas e uma rede para cabelo. Ela disse aos investigadores que a filha de Patrick e Kelsey estava no apartamento quando Kelsey foi morta, porque muitos dos itens da criança estavam lá e tinham sangue. A última testemunha da acusação foi uma bomba inesperada para muitos no tribunal. Eles trouxeram um ex-presidiário que estava em liberdade condicional e que os promotores pediram à mídia que não identificasse por medo de retaliação por parte de gangues prisionais. O ex-presidiário disse que ele e Patrick estavam alojados juntos no mesmo compartimento na prisão do condado de Telly e começaram a conversar. Patrick sabia que ele estava prestes a receber liberdade condicional e perguntou para ele se ele não queria fazer uma grana extra. O ex-presidiário disse que talvez, e perguntou qual seria a proposta. Ele disse que gostaria que ele eliminasse as testemunhas do caso dele. Os alvos seriam a Crystal, sua amante, e a amiga dela. Depois que o ex-presidiário foi dispensado e recebeu sua liberdade condicional, a primeira coisa que ele fez foi procurar um agente policial e trazer à tona todas as cartas que eles dois estavam escrevendo um para o outro enquanto estavam presos, e tudo o que eles estavam planejando fazer quando fossem liberados. Essas cartas foram apresentadas em slides no dia da audiência no tribunal. E além do planejamento de acabar com a vida das testemunhas, ele dizia em uma das cartas que se eles saíssem juntos da prisão, eles poderiam fazer todo tipo de crime, pois ele conhecia todos os fazendeiros da cidade e que os dois ficariam ricos cometendo crimes como parceiros. Mas foi o que Crystal disse ao júri quando a última pergunta lhe foi feita que surpreendeu o tribunal. Enquanto ela estava sentada no banco das testemunhas, o promotor perguntou a ela se Patrick havia lhe contado quais foram as últimas palavras de Kelsey. Ela fez uma pausa e começou a chorar, e disse que ele relatou friamente que ao espancá-la até a morte, ela pronunciou 3 palavras finais. Por favor, pare. Naquele momento, todos no tribunal ficaram atordoados. O promotor mais tarde disse que só de Kelsey ter dito isso dessa maneira, essa atitude já falava muito sobre ela, e como ela era uma pessoa maravilhosa. Apenas dizer a palavra por favor, enquanto ele a espancava até a morte, o júri precisava ouvir o quão brutal foi tudo isso, e o quão diferente ele foi em relação à vida de Kelsey. O juiz anunciou que o júri condenou Patrick por todas as acusações contra ele, incluindo homicídio em primeiro grau, solicitação de homicídio e adulteração de corpo humano falecido, e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela acusação de homicídio e mais 156 anos pelas demais condenações. Grande parte da manhã do último dia do julgamento consistiu em testemunhas descrevendo o caráter de Kelsey.
Eles relataram que ela era muito reservada e quieta, mas gentil e amorosa, especialmente com sua bebê Kaylee. Esses depoimentos foram importantes para rebaterem as alegações da defesa de Patrick, que acusou a vítima de abusar de sua filha e de afirmar que ela era uma mãe terrível e, além de tudo, alcoólatra. Um especialista em incêndio criminoso explicou como os corpos se decompõem em um incêndio. Ele disse que era comum um corpo se liquefazer em um incêndio como a fogueira que Patrick fez no seu rancho. Ele disse também que era possível que o óleo de motor tivesse causado a mancha oleosa e úmida no solo, mas não poderia dizer que a mancha em questão fosse causada somente por óleo de motor, mas poderia ser também por óleo humano, ou uma combinação dos dois juntos. Talvez esse seja o motivo de, até os dias de hoje, o corpo de Kelsey não ter sido encontrado. O juiz decidiu que a bebê de 1 ano de idade no momento permaneceria sob custódia dos avós maternos, ou seja, os pais de Kelsey. Crystal aceitou um acordo judicial declarando-se culpada pela acusação única de adulteração de provas físicas e concordando em testemunhar no julgamento. Portanto, a sua sentença foi de 3 anos de prisão, mas que acabou sendo reduzida para 18 meses. O até então atual marido de Crystal pediu o divórcio logo após saber de todo o seu envolvimento nesse caso e também de suas traições. E vocês, já conheciam esse caso? Será um imenso prazer saber qual a sua opinião a respeito nos comentários. E se gostaram do vídeo, por gentileza, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!